Hoje nós vamos falar sobre reuniões online. Eu costumo dizer que a comunicação ela tem um impacto em todas as áreas da nossa vida e por isso cada parte merece uma atenção, um cuidado especial. E nos últimos tempos, as reuniões online se tornaram uma grande realidade, mesmo para quem não era muito adepto de querer fazer um encontro online, mas já teve que encarar essa situação. O que eu percebo, principalmente pela demanda que eu tenho de profissionais que pedem ajuda para se posicionarem melhor nas reuniões, no online no geral, eu vejo que ainda tem muitas dúvidas a respeito de quais são os cuidados que se deve ter, de que forma que nós podemos administrar as diferenças entre o que é online e o que é presencial. Bom, vamos então começar falando sobre a diferença mais gritante, ou seja, aquela que mais impacta na nossa vida, que é não estar com alguém sentindo o calor humano, ou de uma pessoa, ou de um grupo inteiro. Você está, assim, com essa barreira da tecnologia que nos aproxima, mas existe algo aqui que nos afasta, né? O equipamento nos proporciona essa quebra de distância, mas, no entanto, nós não temos o corporal, ou seja, a presença do corpo de forma mais completa. Quando você chega, você cumprimenta alguém, você se posiciona na frente dela. Então, é uma outra relação da consciência corporal que se estabelece no momento de uma reunião. E isso pode parecer pequeno, mas quando nós entramos num ambiente e nós nos relacionamos com uma outra pessoa, muito além do conteúdo que nós estamos falando, todas as informações que o nosso cérebro vai percebendo, vai captando do outro, nos ajuda muito a trazer a adequação à fala. E você já sente o clima, essa que é a verdade. Sentiu o clima, como é que é? Hoje essa pessoa está com mais pressa, está mais estressado, está mais calmo, é um momento bom de falar o que eu tenho que falar. E numa reunião presencial, isso é mais fácil de identificar. Já numa reunião online, você sai do teu contexto, daquilo que você estava fazendo, e entra na reunião já num 3x4. E esse 3x4 vai do começo ao fim, ou seja, a gente não levanta, a gente não tem uma exposição maior. E vários cuidados precisam ser tomados para que essa apresentação nesse formato seja, seja tão boa e tão eficiente quanto num outro lugar qualquer. Então, o primeiro ponto é você escolher um local que seja mais neutro, para que a sua presença, a sua imagem faça com que não haja estranheza, a participação não seja estranha. O que eu quero dizer com isso? Que tem muita gente cometendo coisas bizarrices mesmo, por não perceber o contexto, o momento. Não vai entrar numa reunião, às vezes está lá com o quarto cheio de coisa em cima da cama e várias coisas aparecendo que chamam mais atenção do que o próprio conteúdo. É um cuidadinho básico, importante de escolher um local. O segundo ponto é cuidar do áudio, porque nem sempre o local que nós estamos é o mais silencioso, é aquele que vai ajudar os outros participantes a ouvirem a mensagem de maneira agradável e confortável. E se você escolher, então, um bom fundo, e esse bom fundo você não precisa ficar fazendo um estúdio, mas achar, adequar o lugar e também o áudio, você já ganha ponto com que a mensagem chegue mais facilmente até o teu interlocutor. Um outro ponto é que numa situação presencial, nós ouvimos e acompanhamos muito a expressão facial durante a fala dos participantes,
Porque enquanto nós falamos, existe algo mágico na comunicação, no diálogo, que alimenta a conversa, que é o sacudir a cabeça do outro. Às vezes a gente nem se dá conta que essa sacudida de cabeça é o que motiva o outro a continuar falando. E o que que faz no online se não tem sacudida de cabeça nenhuma? Causa uma ruptura, muitas vezes, na linha de raciocínio. Não são poucas as pessoas que ficam bem incomodadas com o, o silêncio, com a falta do retorno, do eco. E nós chamamos isso de turno. O turno é o momento na conversa em que o outro faz aham, ou faz isso com a cabeça. Você já reparou que isso acontece? E retroalimentação da conversa o tempo todo pelo turno é preciosíssimo, porque a gente acaba sentindo que essa conversa está fluindo e vai. Numa reunião, você vai apresentar uma ideia e você tem que mais ou menos imaginar qual que é esse turno, ou seja, em que momento que o outro entraria com essa sacudida de cabeça ou esse aham. Por quê? Porque rapidamente você se sente meio bobo, meio boba falando. Ué, tô falando aqui e não acontece nada. Isso aí, Andréia. Aham. E sem o aham, fica muito fria a conversa. Numa ocasião aí, há alguns meses, eu chamei uma convidada para dar uma palestra no meu curso online, e ela não tem ainda muita experiência com o online, porque a atividade dela é bastante presencial, e ela se sentiu muito incomodada das pessoas ficarem em silêncio, porque ela precisava muito do barulho dos outros, da conversa, da pergunta, e no online todo mundo precisa entrar com o seu microfone mutado, até por uma questão de organização, mas quem está falando tem que sentir que aquilo é normal, que está ok, que não tem nada de errado com isso. Mas se você é uma pessoa mais ansiosa, que está muito acostumado a fazer só atividades presenciais, quando você precisa falar nesse ambiente, você pode simplesmente perder a linha de raciocínio porque não tem esse incentivo natural que acontece numa conversa. E aí soma-se a essa característica do turno, do aham, a capacidade de nós olharmos nos olhos. Não adianta. Aqui eu adoraria, nesse momento, estar olhando para os olhos de cada um de vocês. Seria maravilhoso. Olho para um, olho para o outro e a conversa vai fluindo naturalmente. Mas olha só, eu estou aqui no meio da minha atividade, do meu dia, você também está aí, provavelmente encerrando a sua ou dando um intervalinho para ainda finalizar logo mais. E nós estamos aqui num bate-papo que entrei na tua vida aí para falar um pouco sobre comunicação. E isso é muito rápido, então eu passei rápido por aí, você entrou e nós estamos conversando. E onde é que fica esse olhar? Na nossa imaginação. E quer que eu te diga? Precisa muito imaginar que você tem o outro no seu olhar também. O que significa que quando você fala, no momento da sua fala, você deve focar na câmera, seja do seu celular ou do seu computador, e trabalhar muito com essa atenção. Não importa se você diz, ah, mas que esquisito ficar olhando para uma câmera. Você não está falando com uma câmera, você está falando com um equipamento que te leva a mais pessoas. Sempre tenha isso em mente. Não se sinta um pouco assim, receoso, receosa de falar para uma câmera, porque não é para ela que essa conversa vai acontecer. Ela vai muito mais longe do que nesse equipamento. E quando nós pensamos, então, nesses pequenos ajustes, vai ficando muito mais fácil você lidar com o conteúdo, com a sua percepção do que deve ser feito com esse conteúdo. E, bom, assim como tudo que nós falamos aqui em termos de apresentação em público, gravação de vídeo, numa reunião, o que vai fazer a diferença, cuidando desses detalhes,
é como você se prepara para ela. Quem nunca entrou numa reunião e precisou ficar ali com aquela sensação de frustração mesmo, de acompanhar algo que não termina nunca, por falta de organização da fala. E isso acontece seja no online ou no presencial. Mas eu penso que esse é um dos grandes momentos que nós vivemos em que a relação entre tempo e quantidade de fala tem que ficar sempre muito, muito, muito próximo da atenção de cada um. Então você está aqui, ó, está falando, mas opa, olha a quantidade, consigo falar isso num determinado tempo. E eu sinto que ainda muita gente não se deu conta dessa realidade. Quantidade de fala com o tempo que você tem para expor uma situação. Hoje de manhã eu estava conversando com um cliente meu, ele tem uma equipe grande que ele coordena, e ele falando: "Cida, o que me chateia é alguém entrar numa reunião que é ali, tem uma hora marcadinha, né, a entrada e a saída, ou seja, uma reunião de uma hora online, e uma pessoa pega a palavra e vai falando sem nem se preocupar se tem mais gente que vai falar ou não. E mais, o tempo todo quer falar, o que também tira a possibilidade dos outros falarem. Bom, isso dá um desequilíbrio enorme na comunicação, porque a gente sempre tem que considerar que no grupo tem pessoas que têm mais facilidade para levantar a mão e saírem falando, enquanto que outras não têm essa mesma facilidade, mas ficam ali ansiosamente esperando um momento oportuno para encaixar a sua fala. E se você é essa pessoa que tem um pouco de dificuldade de se posicionar, você acaba perdendo muito se uma outra pessoa fica o tempo todo levantando as suas questões e fica tudo em torno dela e traz isso muito intenso sobre ela mesma. Por isso, é fundamental a preparação. E isso, você já sabe, tem lá o meu método 3x20, que é o método de organização da fala. Nós vamos fazer isso lá na Masterclass. Eu sei que todo mundo adora aprender esse exercício de organizar rapidamente a fala, porque assim você já não perde tempo. Você fala, bom, eu tenho que, você já organiza o teu assunto, eu tenho que falar isso, isso e isso. Quando você já tem essa fala organizada, é só um pouquinho de coragem de chegar, levantar a mão e falar, ó, pessoal, eu preciso aqui, e expõe tua ideia de forma objetiva. O que não dá é para pegar a palavra e começar. Barará, barará, só demonstra que a pessoa que está falando não está ligada, não está conectada naquilo que ela precisa falar e fica ali, a deriva, pensando na melhor palavra, no melhor jeito, quando na realidade isso já tem que estar bem processado. Você não vai decorar nada, mas você precisa saber, a minha organização é isso, isso e isso. E assim você vai e vai fluindo muito melhor. Agora, se você entra numa reunião e não se prepara, não esquematizou, não colocou uma sequência de ideias que sejam interessantes para apresentar, você pode entrar e sair sem nem sequer observar que você poderia ter se posicionado. E posicionamento, vocês sabem, a gente fala aqui sempre e vou falar sempre. Se você não se posiciona, não se preocupe, alguém vai se posicionar facilmente no teu lugar. E quando dá branco e as palavras somem, geralmente dá branco quando você põe uma pressão excessiva, quando ou você não se preparou direito, ou quando você está ali com alguma coisa que você quer guardar a frase. Ai, tem uma frase importante que eu quero falar. Eu sempre gosto de colocar só ideias, as palavras-chave de um pensamento. Vou falar sobre objetividade na fala. Então, eu coloco lá clareza, isso e aquilo. Na Masterclass, eu vou falar sobre os 3 Cs da clareza. Ah, mas olha que coisa maravilhosa! Nós vamos trabalhar com referenciais. Pronto, se eu vou falar sobre isso e eu sei quais são esses 3 Cs, eu não preciso escrever um texto sobre cada um para me assegurar que eu vou falar a respeito deles. Não, mas eu preciso
ter um fio condutor, uma relação de saber onde começa a minha fala e para onde ela vai e onde ela termina. Então, esse senso de direção organiza tudo. A comunicação vem mudando radicalmente o nosso modo de ter que trabalhar com ela, ou seja, de usá-la em diferentes situações, mas também ela reflete uma mudança do nosso comportamento. Eu penso que hoje a palavra que mais se destaca no dia é paciência. É desenvolver paciência para ouvir o outro, para esperar alguma coisa acontecer, para fazer tal coisa. Então, o ter paciência em ouvir e agir de acordo é algo imprescindível para que uma reunião flua muito bem. Se você entra na reunião já só com a sua posição de eu preciso falar, você passa só a se preocupar com o seu momento de fala e não se relaciona com as informações que vêm chegando. E para evitar, inclusive, falando nessa questão do branco, você faz algumas anotações. Eu sempre tenho um caderninho e nunca preciso dele, mas ele sempre já preparou meu cérebro para aquilo que eu vou fazer. Então, coloco lá alguns tópicos, alguns pontos que me ajudem como guia, caso eu precise recorrer a uma lembrança. Opa, o que era mesmo que eu queria falar? E não tem mal nenhum. A gente não precisa pensar que tem que performar quando nós vamos falar. Não, nós temos que levar um assunto bem estruturado e, se precisar recorrer ao papel, faça isso naturalmente, sem se sentir constrangida por conta disso. Isso é bem importante que você se sinta à vontade, você não passa aquela coisa como se você estivesse fazendo alguma coisa errada, e não. Outro aspecto em relação ao ouvir é que em algumas situações, quando você já se preparou para a sua fala e chega alguma outra fala, você precisa trabalhar com essa análise para refazer o seu percurso. Isso também é importante. Como é chato numa reunião, você acabou de falar alguma coisa e a outra pessoa não estava prestando atenção, porque ela estava prestando atenção no que ela queria falar, só que ela não se deu conta que era exatamente a mesma coisa que você estava falando. E aí a conversa fica sem sentido, perde-se a paciência, porque não teve organização. São aspectos que, tanto no presencial quanto no online, eles são muito relevantes e precisam ser, de fato, observados, porque é uma comunicação que não pode ser truncada, ela tem que fluir. Como nós não temos o tal do turno, que é o momento do aham do outro, é comum que em uma reunião haja em algum momento um atropelando o outro, mas que isso também seja feito de uma forma natural. Se você começa a falar junto com uma outra pessoa, veja se é o momento que você pode deixar essa pessoa ir, ou se alguém te corta e você está no meio de um raciocínio, continue falando para que essa pessoa se dê conta que tinha uma fala ali, não desista da sua fala. E às vezes vale até dizer, não, fulano, dá licença só para eu finalizar aqui a minha linha de raciocínio, que também é uma das queixas que eu ouço demais. Eu quando começo a falar e me corta, eu nem vou falar porque nem quero saber. Como assim não quer saber? Você tem que defender a tua opinião, você tem que defender as tuas ideias de forma que você consiga, tanto no presencial quanto no online, sentir que você passou o teu recado. No online, com certeza, é um pouco mais difícil, e principalmente se você não tiver esse cuidado de observar as características das pessoas que estão junto com você num determinado momento. Por isso, peça licença e exponha a sua opinião. Outra coisa em relação ao olhar na câmera, é a sensação também, assim como você não ouvir a voz do outro, é não ter os olhos para quem você vai olhar. Então, essa falta
de sincronia no falar e no olhar, aquilo que acontece tão naturalmente numa fala presencial, faz com que você corra o risco só de ficar concentrado, concentrada no conteúdo, sem trabalhar com uma interação, que é muito importante também. Então, uma reunião, para que ela seja humana e todos se sintam bem, precisa começar com um quebra-gelo, uma coisa simples, uma fala, algo, muitas vezes até um oi, tudo bem, como vocês estão e tal, qualquer coisa, mas que possibilite o acolhimento dos outros. E se você vai apresentar lá um monte de tabela, um monte de resultado, não se relacione só com este monte de números, mas com as pessoas que vão se relacionar também com isso e que estão ali e que precisam sentir a sensação de integração. O online corre o seu risco de cada um ficar muito na sua e a fala ficar fria, ficar muito assim, num padrão organizacional apenas. Dali, a minha maior dificuldade é organizar as ideias para falar. Hoje mesmo aconteceu comigo, a pessoa estava tão fixada na própria fala que distorceu o que eu tinha acabado de dizer e eu deixei para lá. Não, me prometa que a partir de hoje você não vai mais fazer isso. Mas isso acontece aos montes, especialmente se essa pessoa que distorceu a tua fala e que já começou a falar em cima é teu chefe ou a tua chefe, o que vai acontecer é que você abre mão da sua fala sem tentar explicar o seu ponto de vista. Então, veja, isso é muito, muito sério, porque às vezes você não tem uma segunda oportunidade para expor essa sua ideia. E aí acontecem aquelas coisas, ó, estou aqui com uma presença massiva de alguns amigos do lado de fora da live, do lado de fora da sala, e também participando aqui, né? Você veja, você sabia, agora fazendo um parênteses nessa nossa conversa, que os cachorros também têm cordas vocais muito, muito parecidas com a do ser humano? É muito legal isso, porque no passado havia muitos estudos em laringes dos animais, após os animais, não é assim, o bichinho depois de morto, sendo dissecado para estudo, e, e muito da base do estudo da voz no passado foi também adaptado do estudo da laringe dos cachorros. E, enfim, mamíferos têm características semelhantes de laringe, embora somente o ser humano, veja que coisa, o ser humano é que conseguiu expressar por palavras os sentimentos. A gente acabou de ouvir aqui um latido forte, um latido bem intenso. Não comunica isso? Não é um latidinho au, 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 não, é um latido com personalidade. Isso é comunicação? É comunicação também. Fechando parênteses, voltando aqui, agora eles se aquietaram aqui um pouco. Nós voltamos para a questão do não deixar de falar aquilo que você quer. Bem, se você criou o hábito de deixar para lá e não segurar a sua posição, experimente, numa próxima reunião, levantar ali a mãozinha da plataforma e colocar a sua opinião sem pedir, ai, ó, eu gostaria, eu quero falar um pouquinho, eu quero falar. Pare com esse negócio de falar um pouquinho, olha, eu quero falar que. Então, não pede essa licença para ser ouvido, para ser ouvida. Não, você se coloque, porque você pode influenciar muito no resultado de um projeto, numa determinada atividade, colocando as suas ideias de uma maneira coerente. Para isso, você tem que se fixar na preparação. Se você se preparou, se você está convicta que precisa fazer a apresentação desse conteúdo, você tem que sentir que mesmo que você
sinta frio na barriga, mão trêmula, que a pessoa que vai ouvir pode não estar com a melhor cara do mundo, você vai ser educada, educado, mas vai falar. Mas mesmo que a voz trema, não deixe de falar. Aos pouquinhos, você vai dominando a forma de expor a sua ideia e vai perdendo medo também. Sim, Rosana, se desafiar um pouco a cada dia é algo que pode parecer muito difícil. Ah, não, mas é hábito, é mudança de hábito. Se você entra numa reunião quieta, quieto e sai sem dizer nada, se é uma vez ou outra que você realmente não tinha nada a dizer, ok, mas se isso é uma característica sua o tempo todo, e ainda por cima, bem, você sabe, eu vivo falando esse negócio aqui, mas se você ainda entra com a câmera desligada, aí pronto, já assina embaixo, sou invisível, sou substituível, não estou me desenvolvendo na minha carreira, porque a minha opinião não vale, o meu posicionamento eu não tenho, e aí é que as coisas vão dificultando muito. Vamos ver, Fernanda, já perdi várias oportunidades de emprego por conta de não conseguir falar o que eu queria, tantas coisas, e não conseguir por nervoso, por vergonha. Eu sei bem como é que é isso, Fer, porque é difícil mesmo, principalmente quando você sente vergonha, principalmente quando você tem pessoas que dentro da equipe te oprimem, que são pessoas que você não se sente à vontade para falar, que você sente que a tua opinião não vai ser levada em consideração. Mas eu te digo uma coisa: você tem que criar um trato, um contrato interno que você seja muito fiel às tuas ideias, a quem você é, e não deixar ninguém passar por cima de você. Vai falar alguma coisa? Não, espere. Estou aqui, pode ir com frio na barriga, pode ir com o que for, mas e pode ser que uma ideia também nem seja tão boa, nem seja muito relevante, mas você deu a sua ideia. E quando você tem esse sentimento de vergonha de expor uma ideia, você sempre tende a não valorizar aquilo que você pensa. Porque, como você vai sentir vergonha de falar, você já diz: ah, eu não vou falar porque é um troço tão bobo, é tão ridículo, eu não vou falar, deixa que o outro fale. Quantas vezes eu já vi essa história de, por conta disso, de não falar, logo em seguida, se pensou em falar uma coisa, desistiu, mas nem deu tempo de desistir, a outra pessoa vai lá, naturalmente fala exatamente o que você queria falar e todo mundo, que maravilha, que isso e que aquilo. Já aconteceu com algum de vocês aqui? E é uma coisa, não pode acontecer. Depois não adianta ficar frustrado com aquele sentimento de, ai, mas era isso, essa ideia foi minha, eu que faço isso, eu que tive essa ideia, inclusive eu comentei antes da reunião, ele foi lá e falou, bem feito, por que que você não falou? Porque resolveu investir na vergonha, no medo, e acabou deixando que o outro, como eu digo, é ruim falar isso, mas se você não se posiciona, fique tranquilo, fique tranquila, que alguém vai fazer isso com muita facilidade, mas com muita facilidade, e vai se posicionar no teu lugar. É isso que você quer? Duvido. Portanto, tem que pensar muito bem nesse momento que a comunicação ela é online, em grande parte, traz muitas facilidades, mas também traz muitos desafios. Eu vejo que o ponto mais difícil, mais desafiador, falando em desafio aqui, é, é aprender a se posicionar nesse outro meio. Se já era difícil antes
no online passa a ser uma tortura para muita gente. E é normal isso. Você precisa saber que você não está sozinho, você não está sozinha, mas você precisa saber lidar com esse momento de uma forma a trazer o novo e oxigenar a vida, ou seja, aceitar o novo, fazer mudanças pertinentes que facilitem a vida. Se você vai compartilhar uma tela, testa antes de começar a reunião, faz uma reunião com alguém conhecido para você já poder usar um equipamento, saber como lida com ele, para chegar na hora já arrepiando. E vai apresentar um PowerPoint essa semana. Eu comentei uma coisa que eu vi, uma coisa horrível. Uma cliente minha mostrou um negócio lá, uma pessoa participando de uma reunião, um negócio super velho, antigo, mal preparado. Também não dá. Se você tem uma ideia e você prepara, cuida dela, ao apresentar, essa ideia cresce. Agora, se você tem uma ideia e apresenta de um jeito capenga, faça meu favor, não deve nem ser ouvida, nem ser levado em consideração. É verdade isso. Eu fico muito aborrecida quando vejo alguém fazendo uma coisa que está aquém do que ela poderia fazer. Só porque teve preguiça, só porque deu um jeitinho, porque se resolveu. Não, não dá. Lucinéia, o que é que você está me dizendo que é tudo isso que está acontecendo com você? Pronto, que bom. Assim a gente já vai acabar essa live hoje fazendo um acordo que isso não pode acontecer com ninguém aqui. Na próxima reunião que vocês entrarem, me leve junto. Me leve nesse contrato que nós vamos fazer aqui. Dá vergonha? Dá. Você está com razão de ter vergonha? Muitas vezes está. Mas vai deixar que essa vergonha te vença? Mas não mesmo. Não mesmo. Você tem que ter definitivamente essa decisão e pensar assim: se ele vai lá e consegue falar, se ela vai lá e consegue, eu também consigo. Pronto, é simples assim? É bem simples assim que vai ter é que ter a determinação para que essas coisas aconteçam de forma natural, senão elas não vão acontecer mesmo. Não, não espere que alguém diga, qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu comentei também aqui que outro dia eu fiz uma mentoria que eu faço e eu abri no final para as perguntas e tal, e ninguém do grupo, talvez tenha uma ou outra aqui hoje na live, ninguém do grupo falou nada. E eu falei, olha, que engraçado, a gente está fazendo aqui um trabalho porque era um assunto específico, alguma coisa ali, no momento ninguém se posicionou. Normal isso. Mas eu falei, a gente está fazendo aqui um exercício de comunicação, eu estou dando a palavra e ninguém usou. Não é interessante isso? Você tem o direito, você tem a oportunidade de falar alguma coisa e você não valoriza nada que você está pensando para poder compartilhar com o outro. Uma coisa é você ser entrona e querer ficar falando o tempo todo. Claro que isso não é legal. Mas quando te dão a palavra, você tem alguma coisa para dizer e você não diz porque você sentiu vergonha, você tem que fazer alguma coisa com essa vergonha. Você não pode deixar uma coisa dessa acontecer. E o que você tem que fazer é simplesmente se jogue e vai falando. Eu vi que o Ulisses daqui, meu aluno, ele adora que eu fale isso, né? Se jogue, como a Cida diz, se jogue, tem que se jogar, porque se não se jogar, o que, que vai acontecer? Aliás, hoje os meus alunos estão finalizando um terceiro vídeo do desafio que eu propus essa semana e daqui a pouquinho eu vou lá na nossa comunidade ver esses vídeos maravilhosos. Eles estão fazendo um trabalho lindo, estão fazendo uma série durante o curso. Eu dou desafios e cada desafio tem uma temática, e agora o desafio é fazer uma série com os assuntos pertinentes à sua profissão, à sua atividade, desdobrando um vídeo em outro. Mas vai ficar tão lindo isso. Sábado é dia de feedback e eu quero analisar todas essas histórias. Isso é muito bom. Então vamos lá. Se joga mesmo, né, Gil? Aqui, ó. À medida que vamos aos poucos falando, participando, vamos ganhando confiança. Claro, mas tem sempre que ter muito dessa coerência, porque às vezes eu observo que tem gente que não tem vergonha de falar e que gosta o tempo todo de colocar a sua ideia
e acaba, às vezes, até interferindo no andamento de uma reunião ou de uma apresentação. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma aula, nossa, era uma aula, uma sexta o dia inteiro e sábado o dia inteiro, uma aula longa para um grupo de fonoaudiólogos, era uma especialização, uma pós-graduação em outra cidade que não Curitiba. E lá tinha uma participante que, ah, uma fonoaudióloga também, amiga minha, uma pessoa que inclusive se formou comigo, então nós nos reencontramos ali. Ela falou o tempo todo. Eu falava A, ela levantava a mão e falava A mais B. Eu falava B, ela levantava a mão e falava B mais C. Até que chega uma hora, você tem que, de alguma maneira, mostrar que existe ali um comando. E esse comando não pode ter tanta interferência o tempo todo. Que a gente não seja essa pessoa a levantar a mão e cortar o outro, de forma nenhuma. Por isso que é importante ter bom senso, coerência, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, não é? É bem isso daí. Estou dando umas voadoras. A Dali está falando aqui no YouTube que eu estou dando umas voadoras na gente. Tô dando mesmo, porque se você me fala que você entra numa reunião, você estava falando alguma coisa importante e deixa de falar e diz, deixa para lá, não tem se deixa para lá, não tem. Eu já falei, me leve junto com você na próxima reunião, no teu pensamento e diga, não, a Cida não espera isso de mim, de forma alguma, não posso decepcioná-la. Estou à procura de emprego e preciso melhorar essa parte para poder conseguir. Numa entrevista, você diz, Fê, quando te pergunto quais são os teus pontos positivos e negativos, eu penso que você, todo mundo, aliás, né, porque isso é clássico numa entrevista, qual que é a tua percepção? Acho que é uma pergunta que vai fazer com que o examinador, o avaliador, tenha clareza se você é uma pessoa que se conhece ou não. Então, fazer um ponto, assim, uma reflexão sobre coisas na sua vida que são positivas e que tem a ver com um trabalho em grupo. Por exemplo, eu gosto de trabalhar em grupo, eu sou uma pessoa comprometida. Falar características que sejam relevantes para quem está contratando. Às vezes não precisa dizer, eu adoro cozinhar. Tudo bem que você adora cozinhar, mas talvez isso não seja relevante para um trabalho de tecnologia que você vai fazer ali. Então, quando pergunta dos teus pontos positivos e em algum momento até vem um pouco para a conversa pessoal também, aí você coloca, mas pontos positivos que agreguem na função que você vai falar. Eu, durante o nosso trabalho no curso online, o tempo todo eu estou dando feedback, estou orientando, cortando o caminho do meu povo, direcionando os exercícios, e eu sempre pergunto: qual é a sua avaliação? O que você gostou e o que você pode melhorar? Parece incrível, mas quando eu falo o que você gostou, e se a pessoa já está ali com o seu motorzinho ligado, das queixas, das indignações, daquilo que viu, que não gostou, já começa falando os pontos negativos. Eu acho isso um grande erro, porque a gente tem que saber valorizar o que a gente fez. Às vezes pode ser um detalhe muito pequenininho, mas se você conseguiu fazer algo de valor, você precisa reconhecer isso. Não é possível que a gente só faça coisa negativa, claro que não. Aí entra aquela história que a gente já falou essa semana do perfeccionismo, que muitas vezes cega, que não deixa ver a realidade como ela é. E assim como os pontos negativos, também colocar quais são os pontos que você percebe que você precisa se desenvolver. Mas claro, né, uma entrevista não é um confessionário. Você não vai ficar falando, porque isso não, se diga, olha, em linhas gerais, eu percebo que esse é um ponto que eu preciso melhorar e estou trabalhando para isso. Mas nós também precisamos reconhecer as nossas falhas e com muita naturalidade, né? Então, veja, assertividade, vai para uma entrevista sabendo quem você é, sabe o que tá bom, o que precisa melhorar e pode contar isso de forma natural.
Tá bom, Fer? Depois me conte se deu certo. Toda vez que preciso me expressar em público, meu coração palpita forte. Que maravilha! Por que que isso acontece? Você vai participar da Masterclass? Eu vou mostrar. Fez tanto sucesso os vídeos da última Masterclass, eu vou mostrar o que acontece até o medo desencadear todo esse monte de reação, de nervosismo, de mão suando, frio, coração agitado, você vai ver da onde vem. Mas eu já vou te dizendo que a adrenalina corre desvairadamente pelo corpo, fazendo com que haja essa aceleração. Mas aí nós vamos ver o que nós podemos fazer para controlar isso também. Por isso, se você não se inscreveu para a nossa Masterclass, que vai começar segunda-feira, faça isso assim que acabar a live. E o link está na bio. E já vou dizendo, participe do grupo do WhatsApp para você receber as notificações e não perder nada do que vai acontecer no nosso evento na próxima semana. Porque, olha, hein, dá trabalho preparar um evento desse, está toda a minha equipe aqui cuidando de um detalhe aqui, outro detalhe ali, outro lá, e isso faz com que esse evento seja muito, muito, muito especial e muito dedicado à sua comunicação, à sua vida. Por isso que eu não quero que ninguém perca, tá bom? Isso aí, pessoal. Por hoje, a nossa conversa vai ficar por aqui para você sair dessa live pensando: o online dificulta um pouco o meu posicionamento? Então, eu tinha problema de posicionamento na minha relação presencial, no meu trabalho e tal, e não percebia? Esses problemas provavelmente continuam no presencial também, mas você precisa agir muito assertivamente para não correr o risco de perder oportunidades. As oportunidades estão aí. Quanto mais você se dedicar a entender o momento que você vive, mais você vai entendendo também que a comunicação é uma grande força, é uma grande parceira e quem sabe expressar os seus pensamentos tem o mundo nas mãos. Tem. Eu falo isso com toda a convicção. Quem sabe expressar seus pensamentos com clareza sabe abrir todas as portas da vida. Quem acha que em algum momento isso vai se resolver naturalmente, vai ali, fechando uma porta, outra, e muitas vezes não percebe. Isso não impacta na carreira? Eu outro dia estava conversando com a minha equipe, algo, falei, puxa vida, faz 36 anos que eu sou fonoaudióloga e daqui a pouco vai chegar um momento, não vai daqui a pouco, né? Por favor, vai demorar, mas vai chegar um momento que eu vou me aposentar. Mas, meu Deus, tem tanta coisa que eu quero fazer ainda. Eu vejo assim que tem tanta coisa e a vida passa muito rápido. Se eu hoje falo 36 anos, parece um, né, assim, um dinossauro. Eu sou muito visual, acabei de me ver como um dinossauro. Ai, ai. Falando sobre isso, mas quer que eu te diga? Parece que foi ontem que eu comecei. E, claro, muita coisa aconteceu, me dediquei muito para tudo que eu faço, o tempo passa mais rápido ainda. Mas eu vou dizer para vocês, não percam tempo, não percam oportunidades, porque todas elas impactam logo ali. Esse negócio de empurrando com a barriga, achando que a comunicação vai melhorar de qualquer jeito, por conta própria, não vai. Você tem que agir conscientemente para mudar. O meu papel aqui nas redes sociais é trazer aquilo que a vida me ensinou e compartilhar com você, para que você vá abrindo suas portas aí. Agora, se você não fizer nada com isso, eu não posso fazer nada. Portanto, essa história do online, das reuniões online, eu quero que você saia dessa live aqui comprometidíssima comigo de me levar junto e não falhar no seu posicionamento. Combinado? É isso aí. Isso aí, Ulisses, saber se posicionar ou conversar e ser assertivo, deixar o perfeccionismo. Claro, tem que melhorar, expressar os pensamentos de forma clara. Isso aí, hein? É o caminho para todos nós. Pessoal, amanhã nós vamos falar sobre gravações de vídeo. E sábado nós vamos ter a última live desse esquenta
dessa série Repense a Sua Comunicação, porque afinal de contas, segunda-feira já é o dia da Masterclass. Sábado eu vou fazer mais uma live com os meus alunos, sábado de manhã. Amanhã, 6h30 da tarde, nós vamos falar sobre gravações de vídeo. Eu quero saber, você acha que gravar vídeo não é com você? Eu até coloquei lá, eu vou te provar que é. Você vai ver o quanto que gravar vídeos é uma grande possibilidade de treinamento, de fazer você cada vez mais se conhecer, entender quais são os teus pontos positivos, aquilo que você precisa melhorar. Portanto, vamos juntos e vamos melhorando nos detalhes. Ai, que bom, que bom. Então vai lá, Fer, vai lá fazer tua inscrição. E mais, hein? Vão divulgando aí para a gente encher a nossa sala online na segunda-feira. Um beijo para vocês, bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.